Sabe quando a gente acaba descontando as nossas próprias emoções na comida e a gente exagera, come a mais, sente muita raiva, tristeza, ansiedade e acaba exagerando, comendo para preencher exatamente um vazio que a gente sente? Pois é, eu já fiz isso muitas vezes. Olá, eu sou Natália Sanches, educadora parental, mãe da Luna, e você está no podcast Entre Mães. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Valéria, e ela vai nos auxiliar a compreender melhor essa consciência alimentar, a atenção plena durante a hora da alimentação, e eu vou pedir para que ela se apresente para vocês. Val, muito obrigada por aceitar esse convite. Pode se apresentar para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Tá, é um grande prazer poder estar aqui, né? Uma honra poder dividir esse espaço aqui com você. Bom, eu sou nutricionista de formação, mas hoje eu me intitulo terapeuta alimentar. Por quê? Porque, no fundo, o que eu ajudo as pessoas, especialmente mulheres, é terem uma relação melhor com a sua alimentação, tendo a consciência alimentar, esse estado de consciência, né? Como o seu caminho principal. Então, eu trago muito da abordagem da atenção plena para que a gente possa estar presente no momento que a gente está comendo, que é algo bem difícil hoje em dia, né? Nossa mente, mesmo que você esteja sozinha lá comendo, muitas vezes a sua mente está lá 3, 4 tarefas à frente do que você tem para fazer. Você não está percebendo o teu corpo, não está percebendo nem o gosto do alimento e está comendo no automático, né? Então, a ideia é a gente quebrar esse automatismo, jogar a luz e ter essa consciência para perceber, né, o que essa relação com a tua alimentação está querendo dizer para você, para que você também possa observar melhor isso. Então, que também conta uma história, né? Exatamente. Né? Cada um tem as suas histórias referentes à sua relação com a comida. Muitas vezes vem de dietas restritivas, vem de punição, vem de culpa, vem de vergonha. E isso realmente não ajuda você a avançar. Sim. E Val, por quê? Me conta, por que que você começou a estudar por esse caminho, né? Sendo nutricionista de formação, o que te levou a ter essa vontade de juntar a nutrição com o mindfulness, com a consciência alimentar? Foi uma insatisfação minha com a minha profissão. No fundo, foi isso. Eu sentia que quando as pessoas vinham para mim, com todas aquelas regras que você tem, tantas colheres de arroz, isso pode, isso não pode, a lista de restrições. Tudo bem, de alguma forma a gente estava querendo ajudar a pessoa a ter uma consciência maior sobre as suas escolhas. Só que o que ficava para mim é que as pessoas não conseguiam avançar. Porque elas vinham na nutricionista, pelo menos lá, 15 anos atrás, estou mais ou menos nesse tempo já trabalhando com isso, e parecia que ela vinha com um problema e eu dava mais um outro para ela. E eles não voltavam, eles vinham uma vez, se perdiam peso, porque tudo era muito focado no peso, e não voltavam. Então, a grande questão era, as pessoas não retornam ao nutricionista. E isso sempre me intrigou muito. Eu trabalhei muitos anos na área de marketing, na área farmacêutica. Trabalhei 12 anos. Depois que eu saí da área farmacêutica, é que eu retornei para a nutrição. E quando eu retornei, continuava as mesmas coisas. Continuava as mesmas questões. A dieta que se prescrevia, o peso só que era para perder, essa relação disfuncional que tinha-se com a alimentação, do medo de não engordar ou... esses alimentos, eles não podem, então você vilaniza o alimento, coloca ele numa tabela ali, isso aqui não pode, isso aqui pode. Aí você via lá o bolo da sua avó, que você adorava de criança, não poder comer, eu achava aquilo meio absurdo, sabe? Eu falava assim, como assim não pode comer? Ela não tem nenhum problema de saúde, né? É uma restrição para uma perda de peso. E aquilo me incomodava demais. E eu falei, cara, 15 anos se passaram e as coisas continuam iguais. Né? Porque daí quando eu me formei era isso, daí depois eu mudei a minha atuação e aquilo me deixou muito intrigada. Aí eu falei, eu não quero mais fazer deste jeito, eu quero fazer de um outro jeito, só que eu não sei que jeito é esse, entendeu? Eu não sei ainda. E aí eu comecei de verdade a procurar na internet. Aí eu lembro que eu caí num site que era da Universidade de Harvard e tinha uma nutricionista que tinha escrito um livro com um mestre zen budista, que é o Thich Nhat Hanh. E eu olhei aquilo, eu falei, eu quero ler esse livro. Eu lembro que comprei na Amazon, veio em inglês, fazia muito tempo que eu nem li inglês. Falei, não sei nem se eu vou conseguir ler isso aqui, mas li o livro inteiro. Quando eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, alguém fala a minha língua. Assim, né? É isso que eu quero fazer. Eu quero fazer isso.
Eu não sabia nem exatamente o que era isso, entendeu? Que era mindfulness, tinha uma formação, que tinha protocolo, não sabia nada. O que eu sabia é que, assim, eu quero passar essa mensagem para as pessoas, que fazia muito sentido para mim, né? De trazer realmente esse estado de consciência para algo que está inconsciente. O que é estar inconsciente? É você estar no automático. Você está fazendo, por quê? Por N razões. Porque você não tem tempo, porque o teu dia está apertado, porque é assim que você aprendeu, porque você tem as suas crenças em torno disso, e você vai simplesmente replicando. Sim. Mas quando você abre um espaço e você começa a se observar, você vai vendo coisas que você não via antes. Por quê? Porque você estava na inconsciência. E nesse mesmo momento que eu descobri esse livro, eu comecei a meditar. Eu, por mim mesma, assim, né? E aí eu falava assim, nossa, como é que pode? Nutrição com meditação, como que eu vou enfiar isso dentro de um consultório? Né? Eu achava uma coisa muito estranha. E aqui no Brasil não tinha nada sobre isso, não tinha nenhuma formação de Mindful Eating, nem se falava sobre isso, estava se começando a falar em Mindfulness. E aí eu fui buscando lá na internet, achei um centro de Mindfulness americano. E lá existiam alguns cursos, formações. Eu não sabia de nada. Eu olhava as pessoas e falava assim, eu quero essa, eu quero essa aqui, porque era uma senhora, né, que era a Jan Chose Mens, foi com quem eu fiz a formação. Ela era a personificação, assim, da atenção plena, sabe? Eu falava assim, eu quero uma coisa da tradição, eu não quero uma coisa da universidade. Eu quero entender de onde veio isso. E ela passava essa presença, esse estado de consciência. E eu esperei, juntei uma grana para conseguir fazer a formação com ela, porque eu queria com ela. E fiz. E foi, assim, transformador para mim, tanto pessoal como profissional. Né? E aí, dali, eu vim e aí comecei a atuar realmente com isso. Aí depois veio a minha formação em Mindfulness, daí veio a formação também de instrutora de redução de estresse e ansiedade. Então, fui juntando as coisas, a autocompaixão, a terapia de aceitação e compromisso. Então, eu fui juntando outras abordagens que me possibilitavam oferecer para as pessoas maneiras de se relacionar diferente com a comida e com elas mesmas. Sim, e assim, você falando, eu fui divagando aqui, né? Porque quando a gente observa as crianças, as pequenininhas que estão começando na introdução alimentar, elas têm esse estado que você está falando. Elas são mestres em mindfulness. Então, elas estão ali presentes, elas estão explorando o alimento, testando as texturas, identificando o que gosta, o que não gosta. Elas estão muito conectadas com aquele ritmo biológico, né? De estou com fome, não estou, já estou saciado. Só que a gente influencia muito nesse processo. Exato. Que a gente acelera, a gente interfere, a gente dita regras, horas, e o que tem e o que não tem. E a gente acaba desconectando um pouquinho. Eu acho que hoje, quando você me fala isso, as crianças são mestres, mas assim, deveriam se permanecer se a gente não ficasse ali o tempo inteiro. Se a gente não interferisse. Influenciando. E por isso de hoje vem a nossa dificuldade. Mas tudo bem, hoje eu tô aqui com essa dificuldade. Então, como que eu faço? O que você pode dar, assim, falar pra gente, uma pessoa que tá querendo iniciar nesse processo, né, para mudar essa relação que ela tem com a comida? Por exemplo, eu, tá? Eu falei ali logo no início, eu sou dessas. Eu já comecei a identificar que, normalmente, quando eu vou para comida e eu exagero quando eu estou ansiosa, né? Ou quando eu estou muito triste. Então, são esses dois estados, são essas duas emoções. A raiva não me pega, mas né, o medo, a ansiedade e a tristeza, eu me afundo no exagero da comida. E aí, para essas pessoas que têm essa relação muito disfuncional com a comida, por onde que a gente pode começar? A gente pode começar primeiro dando uma abertura. Você já avançou, porque você já identificou muitas coisas. Você já identificou que quando você vai comer, não necessariamente é uma fome física ou é uma vontade. Estou com vontade de comer. Passou aqui um chocolate, eu olhei, estou simplesmente com vontade. E vou lá e vou comer porque eu estou com vontade. Né? Quando a gente tem uma emoção que vem, instala em você, né? Tá te visitando ali, é um desconforto.
Nesse desconforto, eu quero achar alguma coisa para minimizar esse desconforto, porque não tá legal. E a comida, ela tem esse poder. Ela muda o seu estado de ânimo. Tem uma prática que eu faço que é muito bacana, que a gente traz, né? Então, faço uma meditação com você e você vai trazer talvez um momento que você estava ansioso, um momento que você estava triste. Traz aquele momento, você sente essa emoção no seu corpo, você percebe aonde o meu corpo expressa essa tristeza, aonde o meu corpo expressa a ansiedade. Aí você se conecta com isso, aí a gente vai usar um alimento. Normalmente eu começo com alimentos básicos que a gente não come sozinho, como sal e açúcar. E você percebe a diferença que é. Porque você está lá naquela história, aí você vai comer o alimento e você vai trazer toda a sua atenção para a boca, para perceber os sabores, é agradável, desagradável, neutro? O que eu sinto aqui na boca quando eu estou com esse alimento? E aí, depois você volta novamente para aquela história que você estava revivendo. Tem algumas situações que as pessoas nem lembram a história. Elas nem lembram mais, assim, o que era mesmo? Tipo, sabe? Por quê? Porque o alimento capturou um pouco, deu esse outro estado para ela. Ela teve uma sensação de bem-estar. Aí você pode me dizer assim, mas Val, isso que você está me dizendo, então faz com que eu vá querer cada vez mais ir para isso, porque você está me dando um certo bem-estar. Mas a questão é a conexão que você tem com o alimento. Porque, desculpa te interromper, Imagina. porque nessas horas, pelo menos eu me percebo assim, né? Então, eu vou comendo sem nem perceber o que eu tô comendo. Isso. Simplesmente eu tô ali, colocando e acabou, e aí eu quero mais, eu quero outro, e nada Supre. nada supre, nada dá sensação de saciedade. Depois que passa o tempo, claro que o nosso cérebro percebe, você tá se sentindo hiper estufado. Às vezes me dá desconforto até de dor de cabeça, Sim. de ânsia de vômito, que eu já percebi também. Eu falo, nossa, exagerei, descontei ali. Sim. Então, isso que você tá me falando, eu nunca pensei. Porque isso Por aconteceu de uma forma inconsciente, talvez, você tenha percebido em alguns momentos, por isso que a gente vai para a comida. Porque ela muda o nosso estado de ânimo. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Eu posso ter consciência e usar isso de uma maneira mais acolhedora para mim ou mais adequada, né? Não onde eu estou no excesso. Porque percebe, você comeu a primeira mordida, você sentiu algum prazer, a segunda, a terceira, você já entrou para o automático. E aí é isso, é um automatismo. Quando a gente está no automático, a gente não consegue sair desse... É como se fosse uma roda. Eu falo muito assim com as minhas clientes. É como se a gente tivesse uma corrente. Você colocou essa energia, apertou o play, você vai entrar na corrente. Aí você vai ficar girando ali. E aí não consegue sair. Porque não adianta você ter entendido. Eu entendi. Eu sei que é tristeza. Eu sei que estou comendo demais. Eu estou percebendo que eu estou estufada. E eu não consigo parar. Porque você está nesse circuito. Porque a mudança de comportamento, e esse é um comportamento disfuncional, que a gente pode trazer ele para ser um comportamento funcional, sim, não é a informação que muda comportamento. Ela é uma primeira porta que você entende. Isso aqui está acontecendo. Olha, ok. Mas, além disso, não vai fazer muita coisa. Você precisa praticar um novo comportamento nessa situação desafiadora. E o que é? É simplesmente você percebeu que você está indo lá comer? Percebeu que é esse impulso para amenizar suas emoções? Senta, faz uma respiração consciente. Inspira, faz uma pausa, solta o ar. Você vai sentir, se você tiver a capacidade indo para o seu corpo, você vai sentir o seu corpo com um impulso, com uma onda vindo forte. Parece que está te empurrando que nem um estilingue, né? Você só respira. Só isso. Você começa a cortar a energia dessa corrente. Estou falando dessa forma para simplificar. Sim. Significa que eu já vou lá e não vou comer? Não. E nem é para isso. É para cada vez que você se percebe nesse lugar, você para, você respira e você se observa. Quanto mais você vai fazendo isso, vai chegar um momento que você está ali naquele desconforto, que foi o que eu estava conversando com você sobre a meditação, né? Às vezes a gente sente um certo desconforto. Você consegue perceber que você fica naquele desconforto, aí você pode fazer uma escolha mais assertiva para você naquele momento. Peraí, estou querendo comer para quê? Eu quero sentir o gosto desse chocolate ou estou só querendo me empanturrar para eu não sentir a minha emoção? Eu não vou sentir, eu estou muito agitada, eu não vou escolher comer o chocolate, agora eu vou esperar. Porque você pode esperar.
Você pode se acalmar e aí você pode comer esse chocolate com mais atenção, sentindo o gosto, fazendo uma prática de atenção plena. Né? Você vai lá, sente o gosto, sente o cheiro, que nem a criança. Né? Você está lá com seu filho pequeno, ele é um mestre para te ensinar. Acompanha ele, observa ele. Né? Então, você vai sentindo a textura e você vai se conectando com aquilo. O que você está fazendo? Você está saindo um pouco da sua mente. Você está saindo dos problemas, da agitação, da ansiedade. Você está vivendo o momento presente. E aqui, agora, tudo está bem. Está tudo bem. E é aqui que a gente tem o único lugar que a gente pode agir é naqui. Sim. Né? Então, você tem essa possibilidade. Esse é um primeiro passo. Respirar, se aquietar por um momento, e aí depois você escolhe o que você vai fazer. Depois, à medida que a gente vai desenvolvendo essa sua habilidade, através das práticas de mindfulness, através dos exercícios, você vai aprendendo a surfar nessa onda. Uhum. Aí tem uma prática que se chama surfando na fissura. Porque é uma fissura como se fosse uma dependência que eu tenho daquilo. Eu sinto, assim, às vezes, que é a mesma questão da dependência química, né, de droga, de álcool, é uma necessidade que parece que a gente não consegue explicar até para outras pessoas. Sim. Né, o que a gente está sentindo, mas é essa fissura mesmo, como se eu tivesse, assim... Meu Deus, não tenho mais aquela droga e eu preciso. Eu preciso, né? Então tem e tem que ser agora. Exato, falou tudo. Eu preciso e tem que ser agora. Então você começa a perceber que você pode fazer a escolha. Quando você joga a consciência para o processo. Só que isso dá trabalho, não é difícil. Sim. Eu já tive até embates com amigas psicólogas que falavam assim, não, mas é difícil, você não pode falar que é fácil. Eu falei, eu posso falar que é fácil porque não é difícil você sentar e respirar. Não é difícil. Não estou te dando uma equação difícil para você entender. Sim. Isso, difícil para mim é química orgânica, por exemplo. Sentar, física quântica. Sentar e respirar não é difícil. É trabalhoso. Uhum. É trabalhoso, vai dar um trabalho. Eu estou já no meio do chocolate, eu tenho que sentar, respirar. Dá muito trabalho. Eu vou lá e vou comer. Depois eu vejo isso. Né? Depois eu me percebo. Depois eu me percebo. E é isso, é trazer essa consciência para cada momento. E a cada momento que você trouxer a consciência, você está avançando. Então, percebi que eu estou indo lá, consegui respirar. Nossa, já estou, né, me percebendo, já é um passo. Só fui me dar conta disso. Quando acabou o processo, só observa seu corpo. Sem crítica, sem julgamento. Observa só o corpo. Como eu estou me sentindo agora? Qual é a sensação do meu corpo? Nossa, estou pesado, estou me sentindo com a coisa aqui. Estou sentindo desconforto. Conecta com essa sensação, com a sensação do desconforto. Lembra disso. Você vai criando memórias que pode não ser tão deliciosas assim, né, como a do chocolate só em si, mas aí na próxima vez que você também pode abrir um espaço, fazer a respiração e se lembrar. Peraí, quando eu comi daquele jeito, a barra inteira, de uma forma muito impulsiva, em excesso, sem prestar atenção, como eu terminei? Será que eu quero continuar fazendo isso e me sentir assim hoje? Você faz essa pergunta para você. Você pode ir e fazer de novo e se perceber de novo, mas uma hora, Natália, com certeza, isso vai mudar. Não tenho a mínima dúvida disso. Mas é preciso vamos pensar assim, essa disciplina de você estar ali. É uma constância, né? Uma persistência, uma insistência. E você estava falando, e é muito engraçado como isso reflete também. Se a gente usa nossos filhos como bússola, né? Pra gente perceber, olha que lindo processo, eu vou tentar fazer igual. Ótimo, mas o contrário também acontece. Às vezes, quando eu tô muito agitada e compulsiva, a minha filha, ela gosta bastante de uva passa. Uhum. E aí, quando a gente tá tranquila, eu tô tranquila, não estou nesses estados, ela pega uma por vez e ela come, lindinha. Quando eu tô nesses estados, eu percebo que até ela sai enchendo a mão e colocando tudo na boca. E eu, opa, pera, vamos uma de cada vez. Sim. E aí eu falo, nossa... Olha aqui, eu refletindo também no estado dela, né? A gente é um espelho. A mãe é um espelho muito forte, né? Como você está sentindo o seu comportamento, pode parecer que eles não estão observando, mas eles estão observando tudo.
né? E aí... E sintonizando. E sintonizando, né, com você. E sentindo essa energia sua também, né? Então, é uma maneira de você também se perceber. Se você talvez não se percebeu, você percebe ela, né? E aí você se reconecta. Então é isso, é um processo contínuo. E não é algo ruim ou trabalho assim, ai, que chato fazer isso. É bom, a gente vai se percebendo, você vai se conhecendo melhor. Sim. E a gente só vai conseguir ter uma relação melhor com a gente quando você conhecer a si mesma. Sim. E o cenário alimentar, eu vejo muito isso, né? É uma grande possibilidade de autoconhecimento. Quantas e quantas clientes não vieram para mim com uma questão com a alimentação e no final elas dizem assim para mim, eu vim com uma questão sobre a comida, mas eu aprendi muito mais sobre mim mesma. Uhum. Porque é isso, é esse espaço de abertura aonde você apenas começa a se dar conta do que está acontecendo com você, deixando a culpa e o julgamento de fora. E sendo essa consciência que observa, que é isso que a gente é, essa consciência que observa, você vai conseguindo transformar um pouco a sua relação com você e automaticamente com a comida. Porque, né, o problema normalmente não é a comida. Sim. E aí você está falando tudo isso, tem uma prática que eu acho bem legal e que também me ajuda a perceber esses estados, é escrever. Então, fantástico. Observo, e aí eu escrevo, puxa, hoje... Esse ano eu comecei mais ou menos como meta, né? Eu vou acordar, então eu vou fazer uma prática de meditação. Quando eu acordei, vou fazer a yoga, que eu gosto de fazer a yoga, e pronto. E aí depois eu desenrolo o meu dia. Só essas duas simples metas. Já tá ótimo, uau! Né? Que já é um passo, né? Para quem não fazia, muito importante. E aí eu falei, pera, mas eu vou fazer isso, só que eu também quero me perceber os efeitos disso. Então, eu vou anotar. Dia 1, hoje eu tava me sentindo na yoga, eu tava com dor na coluna, assim, assado, eu tava ansiosa e eu também não consegui prestar atenção. Anotei. Dia 2. Aí você também depois se dá conta de que faz sentido esse processo mesmo sendo trabalhoso, porque às vezes a gente tá tão no automático que a gente também não percebe esses pequenos ganhos. Aí, olha, mas lá no dia 1 eu senti assim, no dia 5 eu já tô de outro jeito. E você vai perceber. E nem demorou tanto. Sim, né? Sim. Nós escrever é fantástico. Essa escrita terapêutica. Porque nesse momento que você está vivenciando a experiência, você vai ter essas conexões, essas percepções sobre você. Sim. Quando você para e escreve, além dessas observações, podem vir outras. Isso vai agregando cada vez mais. Eu escrevo toda manhã. Você falou isso? Eu escrevo toda manhã. Já sei, vai, uns pelo menos, com certeza absoluta, a idade da minha filha. Ela fez 18 anos agora. Nossa. Desde que ela nasceu, eu escrevo. Eu sempre escrevi, mas não assiduamente. Mas eu escrevo. Eu tinha cadernos. O ano passado eu joguei muitos fora. Todo mundo falou, mas por que jogou? Eu falei, sei lá, me deu uma vontade de jogar, tudo joguei. Mas é isso, esse processo vai intensificando esse conhecimento sobre você mesma. E nas próprias práticas de mindfulness, quando a gente faz a formação também, a gente tem que ter esse diário, o diário das práticas. Então, você vai registrando como você se percebeu em cada prática, você vai vendo a sua evolução, você vai vendo coisas que, eu achava quando eu começasse a meditar, eu ia para esse lugar né? E nunca mais ia sair de lá, porque é tipo um treino, claro, agora nunca mais vai vir nada. Já sei que nada. Então, você fala, tem dias que a minha mente está mega agitada, mega bagunçada, com muita coisa ali. E aí eu vou me percebendo que você vai tendo a capacidade de se deslocar desse lugar do pensamento. Você só observa, você não se envolve mais tanto com ele. Que daí vem um pensamento simples. Tenho que ir no mercado comprar tal coisa. Beleza, deixa ele ir. Só que daqui que a gente faz? Comprar tal coisa. Tem que comprar isso, existe a empregada, aí X. Aí você vai, quando você vê, você tá lá na outra história. Aquelas abinhas, né? Do computador. E aí, quando você viu, você perdeu o foco da respiração, ó. Acabou, tocou o sino, né? E tudo acabou. Aí você fala, nossa, como eu divaguei. Então, a prática, o que vai acontecendo? Você vai tendo uma capacidade muito maior de se perceber na divagação. Então, eu me percebo divagando e eu volto. Então, você vai treinando o foco e a concentração. Você vai se auto-percebendo, você vai não se envolvendo com a sua mente, nem com as suas emoções. Você vai realmente se transformando nesse observador que observa, que é a nossa consciência. E aí, nesse lugar, você consegue trazer esse estado de mais equilíbrio para você.
Então, treinar a meditação vai ajudar você nesse momento que você está lá se percebendo indo comer porque você está ansiosa. Porque daí você já vai tendo essa habilidade de abrir esse espaço com mais facilidade, de se auto-observar com muito mais facilidade e fazer escolhas mais assertivas para você muito melhor. Então, a prática, ela vai te ajudar. E tem toda uma configuração do seu cérebro que vai modificando também e vai te possibilitando ser menos impulsiva, ter mais consciência, ter mais clareza da situação que você está vivenciando naquele momento. Então, é um recurso que realmente ajuda muito. Então, daí na minha formação eu fui entendendo por que da meditação. Por conta disso. Porque ela vai te possibilitando agir nessas escolhas alimentares, nesses momentos mais desafiadores de comportamentos disfuncionais mais fáceis. Você também começa a ter uma consciência corporal muito maior. Então, você percebe o seu corpo com mais clareza. Você percebe, comi assim, como eu me sinto. Comi desse jeito, como eu me sinto. Você vai sendo guiada pela sabedoria do seu próprio corpo. Que é uma sabedoria, né? Imensa. Tão imensa, e a gente deixa de lado. Eu fico triste com a sociedade que a gente vive hoje, que valoriza muito essa desconexão. Total. Né? Então, Total. você até estava conversando lá no Instagram comigo, falando sobre como você atende mulheres hoje que são multitarefas, mães. Então, e toda hora a gente tá assim, acelerado, como você falou no início. Então, às vezes eu tô comendo, mas eu tô pensando na lista do mercado, e na empregada que tem que pagar, e na escola que não sei o quê, e aí já vou pro uniforme. Exato. E eu não prestei atenção em nada daquilo que eu estava vivenciando, e quando eu vi, às vezes come mais do que o necessário, e eu continuo perpetuando, né, essa desconexão com o corpo, esse acelerar, e aí eu vou fazendo isso com os meus filhos. Lá na fase adulta eles replicam o mesmo comportamento. Exato. E tudo isso vai ficando nessa corrente. Eu acho que você explicou muito lindo com esse exemplo da corrente, né? Vai ficando nessa corrente dessa ânsia, né? Dessa aceleração, dessa agitação. Uma vez, eu vou chegar, a gente vai entender o porquê que eu vou contar essa história. Mas eu tava em Maresias, e aí eu tava assim, mais ou menos, a água tava batendo no meu joelho. Só que veio uma onda, e essa onda me levou pro fundo, e eu não conseguia voltar. Nossa! E eu sabia nadar. E eu não conseguia. Eu falei, mas caramba, por que eu não tô conseguindo voltar? Eu falei assim, bom, tudo bem, vou chamar, né, o salva-vidas, eu vou ficar aqui no palmateio para eu pelo menos ficar na superfície, e vou chamar para ele me tirar daqui. Chamei e tal, aí ele foi, me tirou. Aí chegou lá, eu falei assim, né, ele, você sabe nadar? Eu falei, sei. Ele, o que aconteceu? Eu falei, não sei. Eu tava ali. Por quê? Quando você tá nessa corrente, para você poder sair dela, você tem que ir na diagonal. Se você ficar ali tentando. Eu vi um vídeo disso recentemente. E aí a onda vai te levando de volta, e você nunca sai dela. É isso. Então, é essa sabedoria, né? Exato. O que você está dizendo, que essa consciência alimentar, que essa meditação, essas práticas, a gente vai na diagonal. Vai te tirando essa corrente. Pra sair disso daí, né? Para sair desse lugar. E é possível sair. É possível. Isso é uma coisa que é importante a gente frisar, porque muitas vezes as pessoas acham que não tem mais nenhum recurso, que é sempre as restrições, as dietas que eu tenho que fazer e tem que estar no controle. E tem que pesar certinho a comida. E é uma coisa muito do controle, né? E o controle, ele não é um caminho de transformação. Porque o controle, ele está pautado no medo. É o medo de eu engordar, é o medo de eu não conseguir perder, é sempre o medo de comer esse alimento me fazer mal, é o medo de comer isso e vai engordar. Então, esse medo, ele vai te trazendo uma frequência de energia mesmo que também não é boa. Sim. Então, como que você pode encontrar esse equilíbrio, essa relação de paz com a sua alimentação e com você na base do medo? Não vai. Então, não é controle que a gente tem que ter, a gente tem que estar no comando, é diferente. Controle. Que lindo, né? Isso, repete. A gente não tem que estar no controle, a gente tem que estar no comando. O controle é aquela coisa, eu estou segurando, não vai suportar muito tempo. Você até consegue, né? A gente até consegue, mas chega uma hora que você fala, quer saber? Dane-se, eu vou e dane-se. E aí os episódios são até piores às vezes, exato, né? Restrição gera compulsão. Isso é algo cientificamente hoje comprovado. Agora, o comando é diferente. Comando é isso, é trazer consciência para aquele processo. Eu abro um espaço, eu observo. O que está acontecendo comigo aqui agora? O que eu vou fazer? Qual é a melhor escolha para mim agora? Se você constrói esse espaço
nesse espaço, você tem melhores escolhas. Por quê? Porque você está quebrando essa corrente do automático. E aí você fala, você quer saber? Eu quero comer porque eu estou com vontade realmente de comer um chocolate. Mas eu vou comer atenta. Eu vou usufruir dessa beleza que é ter prazer em comer, porque todo mundo tem prazer em comer. A gente estava aqui conversando no começo, né, falando da festa do final de ano. Ai, a gente come muito. Por quê? Porque tá gostoso, porque é uma comida diferente, porque é uma comida que só tem naquela época. E parece, é agora ou nunca. Mas às vezes a gente, sente o primeiro sabor, o segundo, depois você desconectou geral. E você não tá usufruindo daquilo. Então, para mim, comer é emocional e que bom que é. Porque a satisfação que a gente sente, ela é uma emoção. Ela é emocional. Então, é emocional. A grande questão é quando eu começo a usar isso de uma maneira disfuncional. Sim. Né? Então, muitas pessoas, elas não querem mais sentir essa satisfação, porque tem medo. Se eu sentir a satisfação, você não me conhece, vou comer tudo. E aí a gente faz essas práticas, daí a pessoa fala, é o contrário. Eu consigo, né, não ir. Eu lembro que tinha uma cliente minha que ela ficou comigo um tempo e ela dizia assim, eu não consigo, se eu tenho hambúrguer e batata frita, eu como enlouquecida, não consigo comer devagar, não consigo. Não, e eu sei que eu passei do limite, que aquilo é muito para mim, mas eu não consigo parar. Aí eu falei, então você vai trazer o hambúrguer e a batata e a gente vai fazer uma prática. E a gente fez, juntas ali, né? Eu convidando ela a observar e tal. Chegou num tanto, ela não conseguia mais. Aí ela parou, observou. Falei, espera um minuto, você não precisa ir até o final enlouquecida. Dá um tempo. Não é para você não comer, é só para você sentir. Se realmente você continuar comendo, vai continuar te trazendo essa satisfação. E, claro que não trouxe, ela estava bem. Aí ela falou, nossa, eu não quero mais. E como eu consegui parar, né? E nossa, ela ficou super feliz. Na prática, claro, é uma coisa. Na vida real, não vai acontecer assim da primeira vez. É muita repetição, né, Val? Muita repetição. Você está no automático. Mas o que eu faço com a prática, primeiro é mostrar para você que você é capaz, sim. Que existe essa conexão de você com o seu corpo, de quando você abre um espaço, você sabe que passou do limite, que você não quer mais, porque o teu corpo não aguenta mais aquilo. Agora, quando você está na roda da vida ali, você precisa só dessa prática e dessa paciência consigo mesma. Sim. Porque uma vez, 2, 3, 5, você vai mudar essa relação, porque você vai começar a construir uma outra maneira de se relacionar com aquele alimento. Como foi o automático fazer dessa forma, pode ser o automático fazer da outra também. Com certeza. Porque a gente tem essa capacidade. Com certeza. O que a gente quer... o que a gente precisa só um pouco de paciência. É de você ter ritmo, rumo. Eu quero chegar nesse lugar de equilíbrio. E ter o ritmo, que é a consistência. Né? Não adianta vai fazer a prática uma vez, você vai perceber tudo isso, você vai ver que você consegue, só que daí depois você não faz mais nada. Aí não tem mágica. Aí não resolve, né? Não. Porque a gente vem de anos fazendo a mesma coisa, né? Nessa corrente. E sabe que... Você estava falando e eu pensando também em algumas crenças que acabam tornando a gente... fazendo com que a gente tenha comportamentos disfuncionais. Uma delas é assim... Tem que comer até acabar o prato que você colocou. Nossa, isso é incrível, Tem tanta gente passando fome no mundo e você vai deixar comida no prato. E isso a gente faz muito com as nossas crianças. Isso, né? isso. Por ter essa crença, então a gente leva eles, olha, enquanto não terminar de comer esse prato, você não vai sair da mesa. Enquanto você não terminar de comer esse prato, você não vai ganhar sobremesa. E a gente vai fazendo essas chantagens e tornando essa relação também muito disfuncional, né? E dessa questão, né, que eu falei também, das influências, de, às vezes, a criança está falando, não tô com fome, e a gente acha que ela tá com fome, a gente acha que tem conhecimento e domínio sobre aquele corpo. Não, ainda tá com fome, sim, você comeu muito pouco. Tem que comer mais. E isso vai gerando também esses comportamentos, né? Então, assim, como que essas mães também conseguem, nesse momento, sair um pouco do controle, porque a gente quer controlar a alimentação dos nossos filhos. O que a gente pode trazer de mensagem para essas mães não tornarem a experiência dos filhos dela a que a gente viveu? E uma repetição, né? Uma repetição. Isso. Sim. Essa coisa de você falar, não pode deixar comida no prato, é uma crença universal. A minha mestra, essa John Chosen Days, ela falou isso. Eu dei formação nos vários países, tal, e
essa crença é universal. Por diferentes razões, mas a crença é a mesma. Não pode deixar a comida no prato, não pode desperdiçar, tem gente passando fome. Enfim, você não vai resolver o problema de fome do mundo porque você deixou 3 colheres de arroz no seu prato, né? Mas a gente tem essa crença e muitas vezes não consegue parar. Você tem que observar isso e perceber. Quando você para e deixa, há um desconforto enorme. Eu faço isso muito com os clientes também. Uma culpa, né? Uma culpa. Mas assim, levando isso para as crianças. Eles sabem o volume. Eles são primeiro mestres em mindfulness. Eles têm uma conexão com o corpo absurda. Assim, eles têm uma consciência muito maior que a gente, porque não foi ainda totalmente destruída. Eu trabalhei em uma época com adolescentes, pré-adolescentes, 12, 13, que comiam demais e que muito ansiosos e tal. E eu percebi que, assim, pequenas orientações já faziam com que eles se conectassem com uma facilidade ao que é fome, ao que é saciedade. Eu mesma me surpreendi. Eu mesma, assim, sabe? De perceber como eles percebiam as coisas. Porque eu lembro que tinha um menino que eu atendi, ele devia ter aqui uns 12 anos. Ele falou, ele sempre chegava da escola, rápido, jogava mochila, ia lá e comia. E aí depois ele tinha que comer de novo. Ele comia de novo na janta, que sei lá, chegava umas 6, ia jantar 7h30, e comia tudo de novo. Aí eu falei, quando você chega da escola, você tem fome mesmo? Ah, não sei. Eu falei, então observa. Observa, porque às vezes você pode só estar lá indo, né? E ele começou a observar. Ele falou assim, sabe que eu não tenho mesmo? É aquilo que você fala, eu vou só no impulso, né? Não, às vezes eu não quero mais comer, mas eu acabo comendo porque, sei lá, porque tá gostoso ou porque tá todo mundo comendo e eu também quero comer. Então, você vai percebendo coisas a respeito de si mesma. A respeito, né, do seu comportamento. E quando a gente tem filhos pequenos e eles querem parar de comer, porque eles já têm essa conexão do tamanho, que o tamanho também do estômago deles é bem menor do que o nosso, e a gente acha que é maior e que precisa de mais. E cada corpo é um corpo. E cada corpo né? é um corpo. Então, cada um tem uma necessidade. Às vezes, o que eu acho que é pouco para o meu filho, É o suficiente. Exatamente. Se ele está crescendo, se ele está evoluindo bem, qual é o motivo desse desespero, né? Não há. Então, o que eu fazia muito com a minha filha era assim, quando ela queria comer mais, no caso também, né? Eu quero mais. Nem começou a comer, já eu quero comer mais. Eu quero mais macarrão, porque macarrão era uma coisa que eu adorava, né? Eu digo, tudo bem, come, tem mais? Eu digo, não. Mas se você quiser, eu faço mais. Tinha, mas eu dizia para ela que não. Falava assim, olha, mas a mamãe vai lá fazer. Come, você nem terminou. Aí ela comia. Aí eu falei, quero mais. Eu falei, então tá, então senta lá um pouquinho, eu vou cozinhar fresquinho para você. Aí ela já gritava do sofá, mãe, não quero mais. Aí eu falava, tá vendo? Você precisa de um tempo para perceber se você quer mais. Ela tem uma regulação precisa hoje, ela não passa do limite. Mas foi um treino, entendeu? E assim, também não quer comer, tá tudo bem, você não tá com fome? Não, então não vai comer, não precisa terminar prato. Porque isso é 1, 2, 3, a criança vai se transformando num adolescente e num adulto assim. Sim. E aí, o que acontece? Você perde essa conexão com os seus sinais de autorregulação. Porque sua mãe está obrigando você a comer, e está desconfortável, eu vou desconectar do corpo. Sim. E as crianças começam a se desconectar para não ter desconforto. E aí, hoje, a gente chega na fase adulta desconfiando da sabedoria do corpo deles. Exato. A gente desconfia da nossa, né? Não é? A gente desconfia da nossa. Então, eles têm uma sabedoria muito grande. Eles têm uma conexão com o corpo muito precisa. Eles sabem até escolher o tipo de alimento que eles precisam. Tem um livro, que agora eu não vou lembrar o nome, isso, né? que mostrava isso. Crianças de 2 anos, se você coloca lá toda a pirâmide alimentar na mesa, eles vão escolhendo o que eles precisam. A Laura Gutman, ela fala um pouco disso no livro Uma Civilização Centrada na Criança. Ela fala de uma parte da alimentação, ela fala disso, dessa sabedoria que você está me dizendo agora. É muito interessante você perceber. Uma outra coisa que também eu notava muito na minha filha quando ela era pequena, era quando não estava bem, ela só queria fruta. Era a única coisa que ela aceitava. Ela não devia nem ter 2 anos. Eu falava, e naquela época eu ainda não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Mas eu dizia, mas o que, meu Deus, ela só vai comer fruta? E a proteína? E não sei o quê, né? Nutricionista ali, tá aí.
eu falei, eu vou deixar ela comer o que ela quer. Aí ela comia a fruta, mas eu ficava angustiada, eu internamente. Passava outro dia, ela estava ótima, comendo tudo normal. Naquele dia, o corpo dela não estava disposto. Talvez alguma coisinha que ela estava sentindo. Ela só queria fruta. E ela comia fruta. No outro dia, ela voltou a comer normalmente. Então, a gente vai observando, sem atropelar. É claro, isso é uma coisa que você percebe que continua constante. Não quer comer sempre muito pouco. É uma outra situação. Você vai observar aquele comportamento como uma comunicação também. Aí você vai olhar por trás. Exato, o que está acontecendo aqui. Mas, naturalmente, quanto mais a gente permitir que eles possam fluir nesse lugar, melhor para eles, porque eles vão tendo essa consciência, né? E vão tendo essa percepção do próprio corpo. A gente vai preservando, né? A percepção que eles já... que eles já têm. E como eles são mestres, né, dessa conexão, você vai honrando isso com eles. Sim. Vai permitindo que eles sejam o que a gente é também, porque todos nós temos isso. Sim, você, todo mundo. Se perdeu, né? A gente só se perdeu de se observar. E essa sabedoria do corpo, às vezes as pessoas pensam que é uma coisa mística, mágica. Não é, é uma conexão com as sensações que o seu corpo emite. Sim. Normalmente isso chama sinais interoceptivos, né? Que é essa condição que o corpo tem de se autoequilibrar. Então, a fome, a saciedade, a vontade de fazer xixi, o estresse, o sono, todos esses sinais são o seu corpo te avisando que você precisa se regular novamente. E a gente, quantas vezes a gente negligencia? Tô com sede, não vou beber água. Preciso fazer xixi, não vou. Amanhã, depois eu vou. Gente, tô com fome. Não posso comer agora. Não é a hora. Né? Principalmente nessas dietas restritivas que você me fala. Não é a hora, não é a quantidade, não é o que eu posso, não pesei. Você percebe que é o externo que está te dando as regras para que você siga. Como o externo pode saber exatamente o que você precisa? Nós somos os responsáveis por nós mesmos. Não é o outro. Você pode ver as coisas, interpretar para você, ver o que te faz sentido e se observar. Uhum. Né? Por exemplo, eu não era vegana. E eu era totalmente contra. Você bem falar, nossa, que restrição, tal. Com o passar dos anos nessa prática, eu fui observando meu corpo. Meu corpo não queria mais carne. E eu fui aceitando isso. E ele não aceitava mais o leite nem o queijo, porque eu ficava mal, mas eu ainda forçava, às vezes, um pouco, mas eu gosto. E eu falava, mas não está legal. E eu fui ajustando. Demorou um tanto. Sim. Mas hoje eu tenho esse alinhamento de conseguir perceber exatamente o que o meu corpo precisa. E parece que quando eu mudei, eu senti uma sensação como minhas células estavam contentes, sabe assim? Uhum. Eu estava dando para o meu corpo o que ele realmente precisava. Sim. E aquilo foi me fortalecendo mais. Mas vinha também toda as informações que eu tive, do medo de não fechar a conta de proteína, disso, daquilo outro. Aí você fica meio na neura, ainda mais por ser nutricionista. E aí eu fui... né, observando, usando essa minha capacidade de ser esse observador consciente, vendo o que fazia sentido, o que não fazia sentido, observando o meu corpo e observando a minha evolução. E aí você vai vendo que não, tá tudo certo. Então, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, o corpo, ele tem, sim, essa sabedoria. Tem. E a alimentação, ela faz muita diferença em tudo na nossa vida, né? Nossa disposição, nosso pensamento. Muito. O nosso corpo precisa dessa nutrição. E como que eu tô nutrindo esse corpo? Eu estou nutrindo da maneira que ele precisa realmente ou da maneira que alguém me diz que precisa, né? Como você muito bem falou do externo. E uma coisa legal também que eu queria que a gente falasse aqui, o Yes Per You, ele traz que as relações na mesa, né? As relações com a comida, com a alimentação, elas refletem também as relações externas. Então, hoje, eu percebo que a maioria das famílias se perdeu isso também. Não tem essa consciência alimentar, mas tá todo mundo ali na mesa, aí um tá no celular, o outro tá assistindo TV e ninguém se relaciona mais, e não se relaciona com comida, e não se relaciona com o outro. Isso tem um impacto também, né, Val? Nossa, muito grande, muito grande. É um momento de você confraternizar, né? De você trocar. A refeição, o alimento, ele é união. Uhum. Né, os povos, se você for ver, eles começaram a se organizar nas fogueiras. E ali os alimentos foram começar a serem cozinhados lá, né, no fogo e tal, preparados. Então tinha aquela união. Pode perceber como a comida conecta.
Se a gente for falar, vamos tomar um café, vamos comer um bolo, vamos ter um churrasco, uma pizza. As próprias festas de final de ano que a gente comentou, exato, é tudo né? comida. Então, essa união em torno da mesa, eu acho que é tão positiva. E realmente a gente perdeu isso, perdeu memória afetiva com o alimento. Quantas crianças hoje, as mães não fazem bolo porque não pode, porque tem que ser low carb, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eu lembro uma moça que tinha passado comigo que ela estava fazendo uma dieta restritiva e aquilo fez muito mal para ela, porque ela falou, as minhas filhas me pediam para que a gente fizesse bolo juntas, mas eu não podia comer bolo, porque bolo não estava no cardápio, né? Que tristeza. E aí ela se percebeu dizendo para, não pode, não pode. E vai perdendo essa conexão, que é a história da família, que é a preparação que a avó fazia, que a tia fazia, que dava tanto prazer. Tanto aconchego, tanto acolhimento. Comida é intimidade também, gera isso. E nesse momento, quando a gente está com a família na mesa, a gente está compartilhando o alimento, a gente está compartilhando as nossas experiências. É um momento tão bacana de você ter com teus filhos, teu marido, enfim, que seja mesmo só você e o seu filho. Sim. Não tem problema, né? São 30 minutos que você fique ali, mas sem nada, conversando, comendo devagar, percebendo o alimento, dando uma pausa. Para que tudo acelerado? A alimentação pode ser essa ilha, sabe assim? Essa ilha de conexão. Às vezes não precisa nem a meditação apenas. Esse momento já pode ser uma meditação. Né? Porque você está ali percebendo, perguntando para o seu filho, e aí, o que você está achando dessa comida? Vamos comer com atenção? Vamos perceber o que a gente descobre aqui? Que tempero que tem aí? Então, pode ser uma coisa divertida também. Esse exemplo eu achei maravilhoso. É uma prática muito legal. Para a gente e para as crianças. Sim, né? Quando a criança já é mais... um pouquinho mais velha, você percebe o acelerar. Tem uma outra prática que eu peço para fazer em família. Então, quando você está lá comendo com toda a família, vamos fazer uma coisa que é talheres para cima, talheres para baixo. Então, é assim, começou a comer, vai pegar os talheres, que a gente parece que vai com uma corrida, né? Então, põe na boca, colocou na boca, vai soltar o talher. Só vai poder pegar o talher na mão de novo quando você engolir. E assim você vai ficar desafiador. Chegar na quinta mordida, tá todo mundo acelerado comendo. Mas é divertido. Aí você percebe, tá vendo como a gente acelera? Tá vendo como a gente não se percebe? Então, você vai abrindo esses espaços. Nem que seja o espaço de você colocar o talher na mesa e você perceber o gosto. E aí você pega o talher de novo, você coloca de novo, você percebe de novo. Então, é um exercício. Claro, não vai ficar a refeição inteira assim, não vai. Mas são momentos que você pode trazer. E isso vai despertando essa consciência. Mas eu acho assim, você fez 1, 2, 3, daqui a pouco você já está fazendo também no automático, exato, como você disse, né? Isso. O automático meu hoje é o quê? É esse comer desenfreado. Eu começo a colocar mais consciência, prestar mais atenção. Esse pode ser meu novo automático. Sim, e você vai fazendo fluindo, né? E você percebe que esse estado de presença, que é isso que a gente busca cultivar. O estar presente no aqui e no agora, me percebendo, ele te traz tanto bem-estar quando você está lá conectada com você, vivendo aonde você tem que viver, que é aqui e agora. Sim. E é tão triste que tudo virou uma corrida, né? Tudo. Até a alimentação é uma corrida. E como isso também acontece nos ambientes de trabalho, porque só te deu 20 minutos para almoçar, não te deu o horário de almoçar na hora que você precisava comer. E aquilo vai adoecendo, né? Todo mundo e toda a sociedade. E tudo bem, né? Que tá bom, eu sei que eu vivo hoje nesse sistema, mas eu preciso. Eu não posso ter um ato, né, de consciência que eu mude um pouquinho. E mesmo que seja, só os 20 minutos, eu vou colocar para mim que nesses 20 minutos... eu vou comer. Eu só vou comer. Eu não vou ficar no celular, eu não vou ficar com o computador aberto, tentando comer e resolver as mesmas coisas. Então, eu vou abrir esse espaço para mim. Eu me conecto, eu faço uma respiração antes de começar, eu me percebo como eu tô. Estou muito agitada para começar a comer. O que está vindo aqui para mim? Gente, é 1 segundo, sabe? Não é uma coisa... Você se percebe, você se aquieta um pouco, percebe pelo menos a primeira, a segunda mordida, a terceira. Pronto, você já fez uma prática de alinhamento, de conexão com você. Já vai ser diferente. Sim. Terminou a comida... Percebeu que o prato acabou e que você talvez queira mais? Espera um momento.
Um momento só, respira. Aí, se você quiser pegar o seu celular, pega o seu celular, olha um pouco e espera. Até que você possa decidir, eu realmente preciso de mais? Sim. Eu realmente quero comer mais? Sim. E não só o automático. Então, a gente tem muita chance ao longo do dia de trazer essa presença. E são, Sim. às vezes, segundos. Sim. E esses segundos, eles são preciosos, porque eles mudam a sua relação com você. E você mudando a sua relação com você, você muda a sua relação com o mundo também. Sim, né? Totalmente com o mundo, com os filhos. Com os filhos. Com todo mundo. E assim, esse tempo é muito relativo, né? Porque a gente acha trabalhoso perder 2 minutos fazendo a respiração, mas eu me descontrolo 30, 40, 50, Exato. 60 minutos aqui. Exato. Então, assim, é o que você falou, né? Do difícil. É trabalhoso, mas não é difícil. Não. 1 minuto, eu tenho 1 minuto. Exato. Ninguém vai morrer se eu passar 1 minuto respirando. Não. 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 É que o nosso corpo, infelizmente, vive tanto em estado de alerta que parece que nesse minuto alguém vai morrer. Não vai. Não vai. Não vai. O cliente pode esperar, o chefe pode esperar. 2 minutos. Eu acho que salvo né? um médico que é intensivista, salvo ele, tá? O E resto, que realmente 1 minuto faz diferença naquela Exato. cirurgia, né? Salvo essas situações, todo mundo pode esperar 1 minuto. Uhum. E uma outra prática que é muito simples e que pode te ajudar nessa reconexão é: levantou da cama, para. Antes de você, para. Colocou o pé no chão, sente o seu pé no chão, faz uma respiração consciente, solta o ar e pronto. Na hora de você dormir e na hora de você acordar, já é uau. Já muda o teu dia, Já né? muda teu dia. Ai, gente, às vezes eu me percebo, né? Primeira coisa que faz, levantou. É o nosso hábito. Né? Então tá bom. Se eu tenho 1 minuto para olhar aqui, eu não tenho 1 minuto para parar, sentar e me perceber. Você tem, né? A gente tem, com certeza. Val, muito maravilhosa a nossa conversa. E a gente já está se encaminhando para o final. Então eu quero, assim, que de tudo isso que a gente conversou, que você deixe uma mensagem final de acolhimento, de incentivo, enfim, para as mães e qualquer um que esteja nos assistindo aqui no podcast. E também diga onde que eles podem te encontrar. Tá. Então, vou olhar um pouco ali, então, agora, da capacidade que a gente tem de fazer escolhas. Então, essa escolha de parar um momento, de se observar, de observar o seu filho e aprender com ele, né? Essa mágica que é estar no momento presente. É uma escolha que a gente pode fazer a cada momento. Então, acredite que você tem essa escolha, ela é sua responsabilidade. Faça isso. Vai ser um grande presente que você pode se dar em 2025, isso não tenho dúvida. Então, essa é a minha mensagem, de você realmente se dar esse espaço para fazer melhores escolhas se observando. E para que você possa me encontrar, a minha rede social, eu estou no Instagram, basicamente no Instagram, e é o meu nome, Valéria Bordim. Então, se você colocar lá Valéria Bordim, você vai me encontrar. E eu tenho um canal no YouTube também com o meu nome, que eu estou transformando num canal mais de meditação, mas estou começando ainda, mas também você pode se inscrever lá e aí tem como entrar em contato comigo através dessas 2 possibilidades. E tem também o aplicativo que você me contou, Exato, que você também coloca as práticas. Isso. Eu também estou num aplicativo que é o Insight Timer. É um aplicativo de meditação, é o maior aplicativo de meditação do mundo. Você pode baixar ele no seu celular ou, se você quiser usar pelo computador, não precisa baixar. E lá você vai encontrar muitas práticas de meditação que vão te ajudar a essa reconexão. Tem prática de mini meditação antes de comer, tem prática de como comer um chocolate com atenção plena, tem prática de respiração, tem prática de observar o corpo, os sons, né? Então tem várias possibilidades ali que você pode começar a entrar em contato mais com mindfulness e perceber se esse pode ser um caminho para você. Ai, que delícia, Val. Muito, muito, muito obrigada Eu que pela agradeço. sua presença aqui. Foi lindo esse episódio. E eu quero falar para você que ficou aqui
aqui até agora, compartilhar esse conteúdo com aquelas pessoas que precisam chegar a essa mensagem. Eu espero que essa mensagem tenha sido luz na sua vida. Eu espero que 2025 venha carregado de novas decisões, de novas escolhas, de novas práticas e que a gente se reconecte com o nosso corpo, com a nossa essência, com os nossos filhos, com a nossa família. Deixe seu like se você gostou, comente aqui o que você achou mais interessante do episódio e se inscreva no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos. Eu espero vocês na próxima semana. Até lá!